Bom dia, meus amores. Vamos a mais uma aula do nosso componente curricular Ciências, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo, o capítulo 5, né, sobre o sistema nervoso e endócrino, que a gente viu na aula passada, né? E hoje eu vou continuar esse capítulo, certo? Ele não foi encerrado, então eu vou continuar ao capítulo 5, vocês já vão deixando logo aí o livro, o módulo 2, certo? Na página 211, certo? Então, nós vamos continuar a partir da página 211, módulo 2, Ciências. E, primeiramente, o nosso momento de oração para poder iniciarmos a nossa aula, né? Que a gente todo dia tem que agradecer a Deus, não só pedir, mas agradecer. Vamos lá. Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã sabedoria, muito amor no coração, paz, saúde, prosperidade para todos nós. Que o Senhor possa entrar nos nossos lares, nos abençoar, nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, crianças, começar. Então, nós vamos falar, né, na página 211 sobre hormônios e glândulas, certo? Continuando. Então, o sistema nervoso, essa imagem vocês têm bem no livro de vocês, ó. Eu peguei ela para colocar aqui, mas vocês têm aí no livro de vocês, ó. O sistema nervoso, ele coordena diversas atividades em nosso organismo. No entanto, ele não atua sozinho, certo? Então, o sistema nervoso sozinho, ele não funciona, ele precisa de outros, né? Em várias situações, esse sistema atua em conjunto com o sistema endócrino. Agora vamos relembrar um pouquinho o que eu disse na aula passada. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsável pela produção de hormônios. Mas, tio, que são hormônios? Já disse que hormônios são substâncias que vai fazer o nosso corpo desenvolver, o desenvolvimento do nosso corpo, vai fazer a gente crescer e a gente se desenvolver, certo? Então, o sistema endócrino é um conjunto, em conjunto com o sistema nervoso, regula e controla todas as funções do nosso corpo, entendeu? O sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, ele regula e controla todas as funções do nosso corpo, certo? Então, vamos... O que a gente pode perceber na imagem, ó? As crianças aqui, a sensação aqui é de fome, né? Na hora que elas vão almoçar, né? O almoço, com certeza deve ser o almoço. Aí, essa criança derrubou o prato. Essa criança que derrubou o prato, algo do sistema nervoso dela afetou, entendeu? Algum nervosismo, né? Na hora, um medo de alguma coisa. E ela acabou derrubando o prato, entendeu? Então, essa parte aqui está relacionada ao sistema nervoso da criança. A gente se percebe que as outras saíram, mas ela foi a única que derrubou o prato. Então, deve ter sido algo relacionado ao sistema nervoso, algum medo, alguma ansiedade, entendeu, da criança, e ela sentiu isso para poder, aí aconteceu que o prato caiu, entendeu? Então, é o sistema nervoso aí, certo? Então, vamos lá. Sistema endócrino. O sistema endócrino atua por meio de substâncias produzidas por glândulas ou tecidos específicos do organismo, que são liberados na corrente sanguínea. Então, o sistema endócrino ele vai para o nosso sangue, na corrente sanguínea. Essas substâncias são chamadas hormônios, né? Que eu acabei de dizer para vocês, que o nosso organismo ele tem os hormônios, que é a partir dos hormônios é que nós vamos se desenvolvendo, em crescimento, em todos os órgãos do nosso corpo, entendeu? Se desenvolve devido aos hormônios que a gente tem. E o sangue distribui os hormônios do local onde são produzidos para diferentes partes do corpo, né? Então, o sangue já vai levando os hormônios para todas as partes do nosso corpo. E aí, quanto mais hormônio, mais desenvolvimento, certo? Continuando. Hormônio. Os hormônios podem ser definidos como substâncias químicas, né? Que eu acabei de dizer para vocês, produzidos pelas glândulas endócrinas, certo? Essas glândulas apresentam como característica principal a liberação de secreções diretamente na corrente sanguínea, que a gente acabou de ver, que ele passa pela corrente sanguínea, né, os hormônios, que são liberadas, são levadas para diversas áreas do corpo. Entre as funções desenvolvidas pelos hormônios, nós podemos destacar quais? As funções. Nós podemos destacar o crescimento, então o hormônio é responsável pelo quê? Pelo nosso crescimento, o desenvolvimento, né?
Porque até na questão da gente ver que tem criança na faixa etária, a criança de 10 anos, nem todas têm o mesmo tamanho. Vai depender do hormônio de cada organismo. E também pelo nosso equilíbrio interno do nosso corpo, a temperatura do nosso corpo, entendeu? Então, o hormônio faz tudo isso. A parte do crescimento, do nosso desenvolvimento e do equilíbrio interno do corpo, da nossa temperatura do nosso corpo, certo? Vamos continuar. O sistema nervoso estimula glândulas específicas a produzirem adrenalina. Que é adrenalina? É aquela sensação, crianças, que a gente sente ao praticar algum tipo de atividade. Por exemplo, a gente no parque de diversões, andando naqueles brinquedos, entendeu? Dá aquela sensação de susto, de medo, ali a adrenalina, que é chamada, entendeu? Então, qualquer tipo de esporte assim que venha levar a gente a sentir aquele frio na barriga é a adrenalina, entendeu? Um tipo de hormônio que provoca diversas alterações no nosso corpo. Então, essa adrenalina, ela faz alteração no nosso corpo, né? Pode observar que a gente, andando em alguma coisa do parque de diversões, a gente sente. Mas não só é em brinquedos, não. A gente sente na hora do medo, o estresse, entendeu? Na hora de muita raiva de alguma coisa, tem a adrenalina que ela vai desenvolver alguma coisa no nosso organismo, na forma que a gente vai ficar, entendeu? Aquela sensação, vai subir alguma coisa. Que tem gente que diz até assim, quando ele passa muito medo de alguma coisa, ele diz que o sangue está fervendo, né? Entendeu? Então, isso é adrenalina. Os hormônios agem no organismo em conjunto com o sistema nervoso. Então, os hormônios, ele está sempre em conjunto com o sistema nervoso. Junto, eles regulam diversas atividades e alterações do organismo, como o crescimento do nosso corpo, viu? O crescimento do nosso corpo. O hormônio, junto com o sistema nervoso, atua no crescimento do nosso corpo, na digestão dos alimentos, na hora de fazer a digestão dos alimentos, no desenvolvimento dos órgãos sexuais, né? Que tem os órgãos sexuais masculino e feminino. Os hormônios também são responsáveis, porque a gente sabe que os órgãos sexuais de bebê, aí vai crescendo, ele vai modificando, né? A partir do momento que vai crescendo, vai se modificando, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, a imagem de adrenalina. Vocês vão colocar agora na página 212, né? Eu coloquei essa imagem aqui, ó, que representa a adrenalina. Aqui, eles estão na montanha-russa, né? Dá pra perceber que eles estão na montanha-russa. Olha, pra gente olhar no rosto, a gente já sabe. Como vocês têm a imagem também no livro de vocês, de uma criança andando na montanha-russa. Olha a sensação, dá um frio tão grande, né? Aquela sensação, esse frio que dá na barriga quando a gente passa por esses brinquedos, por esses exemplos que eu citei, que é chamado adrenalina, certo? E dentro dessa adrenalina é o que nós temos bem aqui no livro de vocês, ó. O que acontece diante dessa situação de adrenalina? A frequência cardíaca. O que acontece com o nosso coração? A frequência cardíaca aumenta para fornecer maior quantidade de gás, oxigênio e nutrientes para outras partes do corpo, principalmente para os músculos, né? Então, claro que o nosso coração vai dar uma acelerada nessa hora. E o suor. Ocorre aumento na produção de suor, né? De tanta gente ficar ali tenso com aquela coisa, medo, aquela coisa toda, vai produzir um suor que auxilia no controle, no equilíbrio da temperatura interna do corpo, entendeu? Já vai agir na nossa temperatura do corpo, que muitas pessoas vão suar bastante, outros já é menos, vai depender de cada organismo. E também na nossa respiração. A respiração se torna acelerada, né? A gente fica mais acelerado quando a gente desce do brinquedo, né? A gente chega bem, né? Assim que fica. A respiração se torna acelerada, permitindo que mais gás, oxigênio seja captado. E mais uma coisa, ele atua também no nosso sistema digestório, essa adrenalina. O sistema digestório reduz sua atividade e o sangue é direcionado para as outras partes do corpo. Então, se a gente acabar de comer, né, e fazer alguma atividade assim, vai demorar mais fazer a nossa digestão. Por exemplo, até se a gente se alimentar antes de entrar num brinquedo desse do parque de diversões, a gente pode até vomitar. Por que a gente pode vomitar? Porque não foi feita a digestão direito, entendeu? Vai interromper a nossa digestão, certo? Então, o correto é brincar primeiro para depois se alimentar. Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu tenho aqui mais imagem relacionada à adrenalina. Olha, ó, esse pessoal aqui, ó, praticando algum esporte radical aqui, ó. E essa moça aqui, ó, está só na aparência dela, a gente já dá para perceber o medo.
Ela está, isso aqui também é um tipo de adrenalina, o medo que a gente sente. A gente sente muito medo, o coração acelera, soa, a gente vê que a respiração aumenta, entendeu? Então tudo isso influi na chamada adrenalina. Tem mais outra imagem aqui, ó. Ó, o homem aqui no surf, né, na água, surfando também, é uma adrenalina, porque ele precisa percorrer, olhar o movimento, entendeu? Então vai acontecer tudo que a gente viu agora, questão do coração, do suor, da respiração, certo? E aqui é uma pessoa demonstrando um estresse. Essa pessoa está estressada com alguma coisa, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado, porque o estresse demais, ele vai para o nosso coração. Perigoso, pessoa que se estressa demais, ele corre o risco até dele infartar, certo? Então a gente tem que ter cuidado, manter a calma, porque estresse demais é muito perigoso para o nosso coração. Nosso coração não aguenta estresse demais não, certo? Então vamos lá, continuar. Agora vamos ver que nós temos no nosso corpo glândulas endócrinas e exócrinas. Vamos ver a diferença delas. As glândulas endócrinas são responsáveis pela produção dos hormônios. Então, as glândulas endócrinas, elas são responsáveis pela produção dos hormônios. Ela que produz hormônios, que são liberados na corrente sanguínea. Já as glândulas exócrinas secretam seus produtos no interior da cavidade do corpo ou na superfície dela, entendeu? Por exemplo, as glândulas endócrinas é como se ela, né, está dentro do nosso organismo. Exócrinas é algo quando sai, até na questão do suor, certo? As glândulas digestivas, né, que é da nossa alimentação, liberam seus produtos no interior do estômago para auxiliar a digestão dos alimentos, certo? Já as glândulas sudoríparas, né, elas liberam o suor na superfície do corpo. Então, dando um exemplo aqui, no caso, a nossa digestão já é pelas glândulas endócrinas que nós fazemos dentro do organismo. Já as glândulas sudoríparas, que é a responsável pelo suor, já é as glândulas exócrinas, porque o suor sai, né? A gente sabe que o suor já vai sair do nosso corpo, né? Para fora, certo? Então vamos continuar. Aqui, imagem das glândulas endócrinas e suas ações no corpo humano. Vocês vão me acompanhar também com a imagem que vocês têm aí na página 213, né? Todas as glândulas, né, que estão presentes tanto no masculino como no feminino. O que nós temos? Na cabeça que nós temos a hipófise, temos a tireoide, que é na garganta, certo? A hipófise já é na cabeça, que é responsável pela nossa memória. Tem a tireoide, que é aqui na garganta. Tem as suprarrenais, que já é nos rins, E a mulher tem o ovário, enquanto o homem tem os testículos, certo? E todos os dois têm o quê? Os pâncreas, certo? Então vamos entender cada um deles. Vamos lá. E peguem o livro na página 213. Hipófise. Qual é a função da hipófise? Produz hormônios que controla outras glândulas e que regula o crescimento do corpo, certo? Tudo que nós recebemos para o crescimento do nosso corpo vem da hipófise, da nossa cabeça. Então é como diz que a nossa cabeça é o comando do nosso corpo, certo? E a tireoide produz hormônio que regula as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. Então a tireoide já atua na parte do sistema nervoso. E as suprarrenais produz hormônios que preparam o corpo para situações de estresse. Então as suprarrenais, ela já vai nos ajudar assim para a gente ter equilíbrio na hora do estresse, certo? Os ovários, que é das mulheres, né, no caso, produz hormônios que são responsáveis tanto pelo desenvolvimento de características do sexo feminino, quanto pelos processos associados também ao sexo feminino, como o ciclo menstrual e a gestação. Então, nos ovários é que faz toda a produção na questão quando a mulher vai menstruar, né? Então, o ovário é responsável pela questão da menstruação da mulher e também pela questão da gestação, né? Que quando a mulher vai engravidar, primeiro ela vai produzir o óvulo pelo ovário, certo? E os testículos, que já é masculino, né, dos meninos. Produz hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, como a produção de espermatozoide e o engrossamento da voz.
certo? Então, já os meninos, eles produzem o espermatozoide, certo? E também é responsável, o testículo também, ó, do testículo é que é responsável lá pelo engrossamento da voz. Os meninos vão se desenvolvendo, aí vai a questão de engrossar a voz, certo? E nas meninas a gente viu que é a questão dos ovários, né? Que é responsável pelo quê? Pela menstruação e pela gestação. O que é a gestação? É a gravidez da mulher, certo? Então, crianças, ó, então tá aqui, né, todos os órgãos responsáveis, glândulas endócrinas do nosso corpo, certo? Vamos continuar. Alterações hormonais e a saúde. Você já ouviu falar em diabetes? É uma doença que já tem atingido muitas pessoas, não só adultos, mas também crianças. Ó, quando os hormônios não são produzidos em quantidade adequada, pode ocorrer alguns problemas no organismo, como a diabetes. Então, está dependendo do organismo. Se o organismo não for produzido de maneira correta, pode ocorrer uma diabetes, que geralmente a gente alcança uma diabetes de comida gordurosa demais, doces demais, coisa muito doce, entendeu? Então, isso tem que ter muito cuidado. A glicose é um tipo de açúcar. A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células, né? Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelos pâncreas, que nós acabamos de ver o pâncreas, foi? Vou voltar bem aqui para vocês olharem. Mas bem aqui o pâncreas, né? É onde fica o açúcar, fica localizado, certo? Aqui como ele está dizendo aqui, eu vou repetir, ó. A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, certo? Então, crianças, é muito cuidado em consumir doce demais, comer comida gordurosa também, influi muito para a questão do diabetes. E quem tem diabetes é uma doença que não tem cura e tem que ficar fazendo tratamento por toda a vida, certo? Ó, vamos ver mais aqui sobre diabetes. A diabetes pode ocorrer em todas as fases da vida. Não adianta dizer, porque é só que é mais gordinho, ou que é magro demais, ou é só criança, ou só adulto. Não, em qualquer fase da vida. A prevenção e o controle dessa doença pode ser feito com uma alimentação saudável. Eu disse para vocês, comer coisas saudáveis, certo? E prática regular de atividades físicas, é muito importante. A maioria das pessoas que tem diabetes, eles pedem muito fazer exercício, entendeu? E quem está fazendo que não tem, já está prevenindo para não ter, certo? Diabetes. Por que pessoas diabéticas devem evitar consumir alimentos ricos em açúcar? Justamente por isso. Porque vai acumular, né, o açúcar demais no organismo. Não pode. A gente pode comer de tudo, mas tudo é sem exagero, né? Porque se a gente comer açúcar demais, já vai dar o quê? O diabetes, entendeu? A glicose, né, que vai entrar no nosso sangue e aí vai dar um diabetes. Tem que ter o maior cuidado. E aqui nós temos aqui, ó, dia 14 de novembro é Dia Mundial do Diabetes, né? Esse aqui é um testezinho que faz no dedo, né? E que não só é feito esse teste no dedo, esse aqui é o teste rápido que faz no dedo, já diz como é que tá a questão da glicemia, né? Que é do açúcar no sangue, como é que tá a questão do açúcar no sangue. E também é feito no laboratório, tirando o sangue, né? E para ver se está ou não com diabetes, como é que está o açúcar no sangue, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos nossa agenda. Agenda. Vocês vão responder as páginas 213, que só tem uma questão nessa 213, 215 e 216. E eu quero uma atividade no caderno, certo? Atividade de ciência no caderno. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar e escrever sobre o diabetes. O que eu vou pesquisar sobre o diabetes? Sinais e sintomas. Então, vocês vão colocar lá a pesquisa. O tema é diabetes, né? Fez o cabeçalho direitinho, o tema diabetes. Aí, o que eu vou colocar? Sinais e sintomas. É o primeiro tópico. Aí, eu vou escrever os sinais e sintomas. Depois, fatores de risco. O outro subtema que eu vou escrever, fatores de risco. E depois, como prevenir o diabetes, certo? Então, é uma pesquisa que eu quero muito que vocês façam, vocês vão tirar foto e vão me mostrar, porque é muito importante vocês saberem sobre tudo isso. E eu não quis mostrar para vocês aqui, porque eu quero vocês fazendo a pesquisa, certo? É um trabalho que eu quero que vocês façam, certo, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu tenho a nossa reflexão, como sempre, eu deixo para vocês, né? Há sempre algo para nos tirar a paz, mas há sempre Deus para nos devolvê-la.
né? Muitas vezes acontece algo na nossa vida que nos tira a paz, mas logo Deus vem para devolver aquela paz. Então é acreditar em Deus, certo? Então, crianças, mais uma vez a tia Josiane está aqui para dizer que está morrendo de saudade de vocês, de estar na sala de aula presencial com vocês, mas eu tenho fé que logo a gente vai voltar, certo? Vamos fazer todas as tarefas, vamos estudar direitinho, mandar as atividades para a tia Josiane. Até a próxima aula. E um forte abraço, virtual, né? Mas é um forte abraço.